Seu paciente começou um tratamento com miofuncional e a arcada dele, a oclusão dele, foi para topo ou abriu diastema? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, já respondi várias vezes em vídeo, tenho vídeos gravados, mas hoje eu recebi 2 vezes essa pergunta e achei por bem fazer outro vídeo e tirar essas dúvidas. E também depois falar um pouquinho sobre o curso avançado, que hoje eu fiz um post falando sobre a nova turma do curso avançado de odontologia miofuncional. Se tiver alguma dúvida pode deixar aqui, mas eu vou primeiro responder essa questão, que é muito comum. Inclusive, eu já vou deixar aqui na mensagem fixa, para quem quiser, para quem entrar, fixar comentário. Já sabe qual é a conversa de hoje. Então, essas 2 colegas que mandaram essa pergunta hoje, usaram as 2, em particular, o TMJ nesses pacientes. E eu não tenho utilizado o TMJ há muito tempo, porque a MyoBrace desenvolveu uma linha de aparelhos que atendem a tudo que o TMJ atende, porém com um pouco mais de características anatômicas nesses aparelhos, que conseguem corrigir eficaz e confortável, apesar do TMJ ser muito confortável, e também com um pouco mais de retenção, as disfunções respiratórias e musculares. Como eu recebi essa pergunta mais agora e eu já estava em casa, eu não vou ter, mas no consultório eu tenho e posso, obviamente, gravar outro vídeo mostrando o TMJ e o A1 ou o S3. Mas eu consigo explicar de uma maneira muito simples que o TMJ ele foi o primeiro aparelho desenvolvido pelo Dr. Chris Farrell em 1989 e as características dele continuam atendendo muito às disfunções, principalmente musculares, em respeito às dores nas articulações. Mas como eu disse, os estudos em relação ao melhor formato para esses aparelhos avançaram muito e fizeram com que chegassem à anatomia que hoje os aparelhos MyoBrace e Myosa hoje têm, a conformação que eles têm hoje. Então, essas 2 colegas que compartilharam casos que abriu diastema ou chegou em topo, a oclusão teve essa alteração, elas usaram TMJ. E apesar de ser um aparelho que eu praticamente não encomendo, não sinto necessidade, em raros casos eu acabo recomendando. Quais casos eu recomendo? Onde as coroas clínicas são curtas ou onde é um paciente adulto de arcadas extremamente atrésicas por conta do que eu chamo hoje de mutilação, como fazer exo de pré-molares, exo de terceiros molares, sem a real necessidade. Que é um outro assunto muito polêmico, mas não preciso entrar nesse assunto agora, não é o tema dessa live. Ou seja, quando não tem essas características muito particulares, que eu consigo usar outros aparelhos, eu não compro mais o TMJ. Apesar de muitos colegas se sentirem confortáveis e terem bons resultados, o TMJ ele acaba sendo um aparelho que, por ter o escudo vestibular muito curto, se as coroas dos nossos pacientes, as coroas clínicas forem muito longas, ele não acaba sendo retentivo. E aí que eu começo a entrar nos problemas que levam esses pacientes a acabar abrindo o diastema ou ficando mordida de topo. Não só por conta de serem coroas clínicas muito grandes e o escudo vestibular do TMJ acabar não promovendo uma boa retenção nessa arcada, porque os aparelhos miofuncionais não são dentos suportados, eles são músculos suportados. Porém, quando a gente consegue escolher o modelo de aparelho de acordo com a anatomia dentária, isso favorece um bom resultado.
uma boa retenção na arcada do paciente. Então, quando o paciente não está usando da maneira correta, que é de 1 a 2 horas acordado, mais a noite inteira enquanto dorme. Nessa de 1 a 2 horas, a gente precisa estar com a língua encostada lá na bolinha e os lábios juntos, porque pelo fato do TMJ ser um aparelho mais fácil de escorregar nos dentes, pelas suas características anatômicas, ele acaba exigindo um pouco mais de esforço da musculatura para mantê-lo em posição. E aí a gente pega um paciente que está numa disfunção muscular muito importante e esse paciente coloca o aparelho e imediatamente ele relaxa essa musculatura. Inicialmente tá tudo bem ele ter esse relaxamento porque ele está precisando. A gente precisa tirar esse paciente dessa crise de dor devido ao apertamento, ao bruxismo ou a uma DTM. Porém, o uso do aparelho, para ter sucesso, precisa seguir o protocolo de maneira correta. Então, uso de 1 a 2 horas acordado com língua na bolinha, né, no palato, lábios unidos, respiração nasal, o uso noturno e os exercícios. Os exercícios são tão importantes quanto o uso do aparelho. Se o paciente não fizer os exercícios, não treinar um selamento labial enquanto ele não está com o aparelho na boca durante o dia, enquanto o paciente não tem essa preocupação de se autocorrigir durante o dia todo, eu sempre faço uma analogia com postura sentada numa coluna, numa cadeira. Então, se eu tenho um hábito ruim de ficar nessa posição aqui e não acabo toda hora me corrigindo, eu nunca vou conseguir. Eu posso usar cinta, eu posso usar apoios diferentes na minha cadeira, mas se não tiver uma autocorreção muscular e consciente, dificilmente eu vou automatizar essa postura corrigida. A mesma coisa acontece com língua, lábio, bochecha e respiração, deglutição e mastigação. Então, quando o uso do aparelho acaba favorecendo essa mudança oclusal de topo ou diastema anterior inferior, em primeiro lugar, provavelmente o paciente só está usando para dormir. Se ele está usando acordado também, que muitas vezes eu começo a questionar o colega que me manda essas dúvidas, se ele está usando o aparelho acordado, muitas vezes não está prestando atenção na respiração, na postura de língua, de lábios. E aí, o que a gente precisa? Então, em primeiro lugar, corrigir o uso correto desse uso por parte do paciente. Então, Patrícia, o que eu faço, pelo amor de Deus? Tem correção. Em primeiro, não precisa trocar o aparelho se ele fizer as coisas que eu vou falar a partir de agora. Então, começar a usar de 1 a 2 horas acordado com selamento labial. Depois eu vou falar do selamento labial. Para não esquecer, vou anotar aqui. Eu tenho uma dica, não é uma dica, é uma recomendação extremamente importante. Se você recomenda o selamento labial de um jeito, você pode piorar a disfunção do paciente. Mas voltando, então ele precisa usar 1 hora, de 1 a 2 horas, o aparelho acordado com selamento labial, com a língua na bolinha do aparelho e a respiração nasal, dentro das regras da respiração nasal, que é uma respiração lenta, suave e inaudível e imperceptível. E tudo isso eu falo com muito detalhe no curso, com bastante preocupação para que todo mundo entenda. E usar à noite. Algumas dicas para usar à noite. Sempre manter um formato de travesseiro que venha apoiar bem. Pergunta, se o travesseiro está muito alto, está muito baixo. Às vezes o paciente até confessa para você, eu anoto e falo, trocar de travesseiro. Sempre que acordar no meio da noite, traz o travesseiro para perto do ombro, para ele preencher todo esse vão que fica no nosso pescoço. Com isso, a mandíbula estará bem apoiada. Porque se o travesseiro ele tá baixo demais, a mandíbula desloca. Se ele tá alto demais, ela desloca para lá. E como o TMJ é um aparelho muito curto, isso acontece com mais facilidade ainda.
Sempre dormir de lado, a melhor posição para nós é dormir de lado, o lado esquerdo é melhor ainda. Mas não tô acostumada. Acostume-se. Eu também não estava acostumada. Todos os dias à noite, pelo menos no início do meu sono, eu estou deitada do lado esquerdo. Muitas vezes por conta de alguma dor no ombro, algum desconforto, se acaba virando durante a noite. Mas eu sempre recomendo o paciente para que no início da noite ele esteja do lado esquerdo. Quanto mais o corpo dele perceber que ele fica mais confortável em questão de digestão, respiração, a circulação sanguínea, também os vasos linfáticos trabalham melhor, tem muitos benefícios em dormir do lado esquerdo. Então, travesseiro, lado esquerdo, usar de 1 a 2 horas acordada e à noite. Outra dica que a gente pode recomendar, o uso da fita micropore, que ela pode estar selando inicialmente assim, ou vedando completamente, ou aqueles maiotapes que fazem o círculo aqui em volta. Tem vários recursos que a gente pode utilizar para ajudar o paciente a selar os lábios e manter a respiração nasal e o aparelho bem encaixado nas arcadas e não deslocar, porque tudo isso favorece para aquele diastema antero-inferior. E aí, geralmente essas recomendações são suficientes para corrigir esses problemas. Mesmo assim, tem colega que fala, Patrícia, mas já usou bastante tempo. André, tô respondendo sua pergunta, tá? Já usou bastante tempo o aparelho de fase 1 ou o TMJ, posso trocar de aparelho? Pode. A maioria dos colegas pergunta, posso ir para o P3? O P3, que geralmente hoje se referem, seria o P3 de fase 3. Hoje no Brasil a gente tem de fase 1, 2 e 3. Mas falando do P3 de fase 3, ele já é muito rígido. A gente pular do silicone para um aparelho de fase 3, a rigidez é muito grande e o paciente sente um desconforto maior do que se a gente fosse para o aparelho de fase 2. E ir da fase 1 para a fase 3 e o paciente sentir esse desconforto, corre o risco desse desconforto desencorajá-lo de continuar o tratamento. Pode dar certo? Pode. Tem paciente que suporta mais, que não tem más oclusões, que não tem um desalinhamento, um desnivelamento importante e também não tem arcadas muito atrésicas. Então, pular para o P3 nem sempre é tão desconfortável, mas eu não recomendo, tá? Só em casos muito particulares. Então, a minha sugestão é ir para um aparelho de fase 2, ou seja, de poliuretano macio. Antigamente, a gente não tinha o P3, como eu disse, de fase 1 e fase 2, esse ano que veio para o Brasil. Então, eu iria para o A2 ou para o T4A fase 1. Hoje, a gente pode contar com o P3 fase 2, e aí a gente faz essa transição de uma maneira muito mais gentil para essa musculatura e também para essa má oclusão. Isso também vai ajudar a fechar esses diastemas de uma maneira mecânica, mas não significa que vai trabalhar nas disfunções musculares de língua, de lábio e de selamento labial e de respiração nasal, tá? Não se engane que trocar de aparelho e corrigir a má oclusão, o topo ou o diastema significa que você está indo na direção certa do tratamento. O tratamento miofuncional é para corrigir disfunções respiratórias e musculares. E em último caso, o que você pode fazer? Ir para uma correção mecânica tradicional, que pode ser um aparelho fixo, pode ser um alinhador, pode ser qualquer método mecânico, ortodôntico, para corrigir uma má oclusão. Que hoje, se seguir todos esses passos que eu tô falando desde o começo, não tem necessidade, tá? O T4A fase 1 tem indicação geral em qual situação? O T4A fase 1 eu adoro, ele é o meu aparelho particular de preferência. Por que eu uso ele em mim? Porque toda vez que eu tenho uma característica anatômica que raros pacientes têm, quando eu coloco o A1, A2 ou A3,
eu tenho que fazer um recorte no anteparo lingual. E como eu sempre utilizei a linha Trainer, porque faz muitos anos que eu uso, não tinha a linha MyoBrace no Brasil, eu nunca precisei fazer nenhum recorte. Então o T4A fase 1 eu uso particularmente por isso. E uma outra característica particular são coroas curtas. Quando a gente tem coroas curtas, quando a arcada é muito pequenininha, também é bem bacana. De nada, Cláudia. Vocês são demais. Vocês me fazem ter vontade de abrir uma live qualquer hora do meu dia para falar sobre isso. Então foram essas 3 dicas, essas 3 recomendações que eu passo para o paciente. E agora, que eu anotei aqui e lembrei que eu não havia falado ainda, como recomendar o selamento labial com ou sem aparelho. Porque geralmente o paciente que tem uma disfunção respiratória e muscular, ele não tem o selamento labial ativo, aliás, passivo, é um selamento labial ativo. E o mais comum, devido ao fato do orbicular superior ser a vítima maior, que ele está em hipofunção e hipotônia, um músculo muito forte aqui no mentoniano ou mentual, que ele consegue, através da ativação dele, fazer com que o lábio inferior encontre o superior e mantenha o superior ali desativado em hipofunção e hipotônico. E isso piora o caso, a disfunção do nosso paciente. Se o problema está em cima, a gente tem que corrigir aqui em cima. Se a tensão exagerada está no mentoniano, a gente precisa relaxar o mentoniano. Então, eu vou contar uma historinha para vocês de uma paciente muito querida, que ela veio de outros colegas que tem um bom entendimento de miofuncional, de disfunção muscular, mas ele acabou deixando escapar uma informação muito importante e ela veio para mim, para o meu consultório, e com esse exercício de selamento labial que prejudicava mais ainda. Então, ele dizia que ela poderia pegar uma correntinha, que agora eu tô sem nenhuma correntinha aqui, com algum pingente ou uma correntinha sem pingente e colocar entre os lábios durante o dia para que ela treinasse o selamento labial. Mas como ela fazia? Ela pegava a correntinha e fazia desse jeito. O que ela estava fazendo? Isso que eu acabei de explicar. Ela dava mais força e mais memória de que essa musculatura pode, para selar os lábios, fazer mais força. E o estrago que faz o mentoniano desse jeito todos os dias ou durante uma deglutição atípica? Ele causa apinhamento antero-inferior, ele causa achatamento de arcada e também, durante a deglutição atípica, microtraumas nas articulações temporomandibulares. Então, o colega que recomendou que ela fizesse esse exercício de selamento labial e não teve o cuidado de dar essa instrução, ele estava ensinando um exercício que ia piorar, e de fato piorou, o selamento labial dela. Então, como é o selamento labial correto? Pedir para o paciente relaxar o mentoniano, deixar ele bem soltinho. Então, você pode ensiná-lo e você mesmo pode ir com a digital e sentir que ele está bem relaxado e forçar o orbicular superior de encontro com o inferior. Isso com o aparelho e sem o aparelho. Então, eu falo que é para fazer uma careta de macaquinho, jogando o orbicular para baixo e mantendo o mentoniano relaxado. Então, eram essas dicas, essas recomendações que eu tinha para gravar nesse vídeo. Ele vai ficar gravado para responder as colegas que me fizeram essa pergunta hoje. E entre hoje e amanhã eu vou gravar um vídeo também falando sobre todo o conteúdo e a importância que tem, todo o conteúdo do curso avançado, e a importância que a odontologia miofuncional ela tem na vida do cirurgião dentista para atender todo e qualquer paciente, independente da especialidade e independente da queixa que esse paciente traz para você no consultório, tá bom? Então, foi para a doutora Ana Andrea Novelli, de nada.
E também foi para a doutora Zaivane, do outro grupo, dos mais antigos, um grupo mais veterano, que ela colocou essa questão hoje. E já respondo à doutora Heloísa. A doutora Zaivane também perguntou sobre artigos científicos que embasam o tratamento de bruxismo com a miofuncional. Nós temos dentro do site da myoresearch.com numa aba que chama Nossas Pesquisas em inglês. Nessa aba tem uma série de arquivos, vários formatos de arquivo separado por queixa do paciente. Tudo que tem disponível na literatura a respeito desse tipo de tratamento. Agora, a doutora Heloísa perguntou como tratar a biprotrusão. Depende muito, doutora Heloísa, das características no geral desse paciente. Se você quiser depois colocar no seu grupo lá de estudos, onde eu também estou, compartilha mais fotos, documentação, porque a biprotrusão pode fazer parte de uma característica do biotipo do paciente e também pode ser por conta de ausência de selamento labial e uma interposição lingual anterior. Se durante a análise, tanto da documentação quanto a análise miofuncional no consultório, a análise clínica das disfunções respiratórias e musculares, for detectado que ele tem realmente a parte lingual com uma disfunção, com movimento de anteriorização, que acaba vestibularizando os inferiores e os superiores, junto com uma ausência de selamento labial, fazendo essa força do lábio para manter esses dentes mais verticalizados, aí a gente consegue, com a odontologia miofuncional, os exercícios e os aparelhos, corrigir. Mas se for uma característica, como eu recebi recentemente uma paciente, que faz parte das características dela, das características do biotipo dela, ter uma biprotrusão, então eu vou trabalhar, ela não tem problema nenhum de crescimento maxilomandibular e nem de alinhamento e nivelamento. Ela tem um problema de lábios curtos, que faz com que quando ela sorri, ela dá a impressão que ela é muito dentuça, só que quando a gente pega os modelos, a dentição dela é perfeita. Então, eu não vou me preocupar com a oclusão, porque a oclusão dela está perfeita, tá em canino em chave, o molar tá em chave, tá tudo bonitinho, não tem sobremordida, não tem mordida aberta, não tem diastema, não tem nada. Ela só tem um lábio mais curto que dá a impressão que ela é bicuda, como vai trabalhar só musculatura, tá? Então, é muito possível que esse caso de biprotrusão, que não é característico do biotipo de uma pessoa, seja muito bem tratado com a odontologia miofuncional. E só para fechar esse assunto, o que determina, como o Profit em 79 deixou muito bem descrito, o que determina a posição dentária é o equilíbrio entre a língua, a força da língua por dentro e a força dos lábios por fora. O equilíbrio entre essas duas forças que vai determinar o alinhamento, o nivelamento, o espaço das arcadas, a expansão dessas arcadas, se tem diastema, se não tem, se a mordida está profunda, se não está, qualquer tipo de maloclusão, ela mostra que existe uma disfunção muscular que vem de uma disfunção respiratória. Então, esse artigo eu sempre cito em todas as minhas aulas, sempre que eu falo de odontologia miofuncional, eu acabo falando sobre o Dr. Profit, que descreveu muito bem. Então, qualquer tipo de maloclusão, ou se esse paciente apresenta DTM, bruxismo, apertamento, ronco, apneia, em qualquer idade, esses sinais clínicos denunciam que ele tem uma disfunção respiratória e muscular e, independente da correção mecânica que você escolher, do aparelho que você escolher, da técnica, não importa, independente do que você escolher, se você não tratar as disfunções respiratórias e musculares, esse paciente, ou ele vai ficar dependente do uso do aparelho para o resto da vida, ou ele vai ter
a sua instabilidade certa. Ele vai acabar tendo recidiva de qualquer um desses problemas que eu acabei de citar, tá bom? Então, vou encerrar essa live tirando essas duas. Mais tarde eu entro para falar, ou hoje ou amanhã, para falar do conteúdo do curso de Odontologia Miofuncional Avançado Presencial aqui em São Paulo, para a turma nova de maio, tá bom? Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui que eu respondo, ou me manda no particular, que eu também procuro responder todo mundo. Uma ótima noite para todos e até o próximo vídeo.